E aí, galera, boa tarde para toda a na área. A gente está trabalhando aqui, né, desde a aula semana passada com o subdesenvolvimento, na unidade 4. Agora a gente vai entrar para as origens históricas do subdesenvolvimento, né? O que foi que levou a gente ter países com essa caracterização, né? Essa classificação, que muitos estudiosos, inclusive, né, já aboliram esse termo subdesenvolvimento, né? Porque ele é um termo que tende a generalizar as situações de muitos países, né? Cada país tem suas especificidades, né? Nem todo país considerado subdesenvolvido ele é, ele vai ter as mesmas condições que o outro, né? É muito complexo a gente falar de subdesenvolvimento, certo? Então, por exemplo, se eu pego, por exemplo, uma Somália da vida, que é um país subdesenvolvido na África, eu vou comparar, por exemplo, ao México, que em tese, né, conforme essa classificação estaria dentro do mesmo grupo de subdesenvolvido. Mas será que ambos têm a mesma situação socioeconômica similar? Claro que não, né? Mas esses questionamentos a gente pode deixar para depois, né? Vamos aqui iniciar aqui no vou fazer aqui algumas anotações ao longo da nossa aula, certo, galera? Para que a gente não se perca, tá? Então a gente está na página 98 do livro. Belezinha, Tura? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui uma cor legal aqui para, né, fazer as nossas marcações aqui. Se eu conseguir, né, gente, que aqui o negócio é ao vivo, tá ligado? A parada aqui é ao vivo, então bora ver se dá certo. Não tô conseguindo colocar. Ah, então, gente, não tá dando certo aqui, não sei por que as coisas estão conspirando para que não dê certo eu fazer a marcação, tá? Mas bora lá. O que que faz com que um país seja considerado como subdesenvolvido? Gente, essas origens vêm dos séculos XV e XVI, né, na época do colonialismo, ou seja, a época que os europeus saíram na sua expansão marítima comercial em busca de terras que garantissem os recursos para que as suas atividades econômicas, né, principalmente ligadas ao comércio, expandissem pelo globo e gerassem lucros para essas metrópoles, né? Metrópoles eram conhecidas os reinos, né, europeus da época, as metrópoles mercantilistas europeias, que eram Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, entre outros, né? Então, os vastos territórios que eles colonizavam era qual era o principal objetivo? Garantir recursos para que esses países, né, eles viessem a ter seus lucros, tá certo? Então, esses territórios coloniais eram submetidos aos interesses econômicos das metrópoles, né? Desde metais preciosos, como ouro e prata, a outros produtos, né, que garantissem esse lucro aí na comercialização ou transformação dessas matérias-primas em manufaturas, né, na época. Ainda não eram produtos industrializados, tá certo? Mas isso em custo de quê? De escravizar as populações nativas e matá-las, né? Muito genocídio, né, nessas colônias, certo? Então, por exemplo, gente, várias populações africanas nesse período, não só foi no Brasil, mas também em outros continentes, ocorreram essas matanças, né, esses genocídios, como populações africanas, né, gente, que foram escravizadas e levadas para as colônias portuguesas, espanholas, etc., né? A escravidão no Brasil não deu certo porque o índio ele não obedecia ordens. Em segundo lugar, o índio ele conhecia o território. Se ele conhecia o território, era mais fácil ele sumir, por exemplo, nos canaviais, né? Nos canaviais. Então, o tráfico negreiro ele estava sendo muito rentável nesse período do colonialismo, né? Por volta de 300 anos aí, 350 anos. Inclusive no Brasil foi esse período de tempo, né? Então era muito comum escravizar, né? A venda de negros, né? De origens étnicas dos bantos e sudaneses aí, certo? Para que eles fossem explorados, certo? Então essa exploração, gente, ela até hoje é reflexo no Brasil, né? A gente tem uma relação desigual nas classes sociais, não necessariamente com negros, né? Principalmente com os mestiços, com os indígenas, né? Então, apesar de não ter o escravismo como ele é,
como ele era, né, aquele escravismo ligado à atividade agrícola, mas as suas consequências ainda são muito marcantes na sociedade brasileira, por exemplo, certo? Então, gente, essas relações desiguais, né, de trocas comerciais entre as metrópoles e as colônias levaram o quê? As metrópoles enriquecerem com a exploração das colônias. É por isso, gente, que a Europa é o que é hoje, principalmente porque explorou muitas colônias. Todo mundo tem vontade de ir para a Europa, só não agora em tempo de Covid, né, que lá o negócio está pegando, principalmente na Itália, na Espanha, que está tendo muitas mortes. Mas em dias normais, todo mundo tem vontade de ir para a Europa, mas ela é o que é, principalmente por conta desse período aí da colonização, certo? Essa foto aqui, gente, é só um exemplo de mostrar para vocês que até hoje você ainda tem plantações, né, que são consideradas como grandes fazendas de monocultura, ou seja, uma produção em larga escala de um produto, né? Aqui é uma plantação de café nos Camarões, uma foto de 1920. Na verdade, essa é a plantação de café em Camarões e essa outra é a construção de uma estrada em Hong Kong em 1920. Observem, gente, que sempre você tem muito trabalho braçal, né? Isso tudo aqui é herança e ainda existe, é tudo herança do período da colonização europeia nos continentes africano, da América e da Oceania, tá bom? Também na Ásia. Então, gente, de forma geral, isso explica por que a grande maioria dos países subdesenvolvidos foi, né, no passado e ainda continua sendo colônia de exploração dos países europeus, certo? Porque é a partir dessa relação de colônia, gente, que você vai ter o surgimento do que a gente chama de elites dominantes, né? Vejamos, esses países africanos, americanos, eles se viram independentes dessas colônias, independentes politicamente depois, se tornaram ex-colônias, porém dentro desses países você continuou tendo as elites dominantes, né? Aqueles que vão dominar em todos os aspectos desses países. Então, durante a colonização o processo de colonização desses países, essas elites sempre defenderam os interesses das metrópoles, né? Por exemplo, no Brasil, no período da colonização portuguesa, você tinha uma elite brasileira também que defendia os interesses de Portugal. E essa elite, depois que o Brasil se viu independente politicamente da Europa, ela ainda continuou defendendo os interesses do capital, digamos assim, né? E aí levando esses países a terem essa classificação, né, de subdesenvolvidos, certo? Essa elite ela favorecia os grupos políticos que fossem de seu interesse, né? Favoreciam aqueles grupos de modo a preservar seus interesses e privilégios, gente. Então, isso aí são as raízes do que a gente chama de subdesenvolvimento, tá? E essas elites eram chamadas, e ainda são chamadas de oligarquias, né, gente? Essas oligarquias, elas mantêm seu poder por meio dos governos autoritários e antidemocráticos, tá certo? Que tem interesse, né, em manter o grande capital internacional. E aí agrava mais a situação de pobreza. Todo país, gente, ou principalmente os países que um dia foram colônias, eles vão ter essas oligarquias, essas elites dominantes, que vão querer o que? Garantir os seus privilégios. Né? E para garantir esses privilégios é necessário que haja o quê? Exploração do trabalhador, do povo, né? Para atender interesses de quem? Tanto deles quanto dos países ricos e do capital internacional que tem interesse em cima disso. Tá? A pobreza é uma grande consequência disso. Às vezes a gente fala que o Brasil é um país é corrupto. Certo, é um país corrupto, assim como muitos. Mas os problemas não só se justificam com corrupção, gente. Você tem que voltar para o passado para entender muita coisa de hoje. Né? Muito do que a gente tem hoje de problema é por conta do colonialismo e da escravidão que nós passamos. Tá dando para entender até agora, galera? Vamos prosseguindo, certo? Então, países que são ex-colônias, eles têm elites privilegiadas e governos corruptos, né? Que fazem com que esse sistema de colonialismo ainda permaneça mesmo depois que esses países se tornaram independentes, politicamente, pelo menos, né? E aí você vai ter desvio de verbas, que era para garantir
necessidades básicas de uma população. É muito comum, né? Infelizmente. As origens do subdesenvolvimento, gente, está ligada ao quê? A forma como esses países foram colonizados e como esses países continuaram pós-independência, né? Pós-independente, ó. Isso aqui é uma foto de uma plantação de cana no Rio de Janeiro, em 1870. Nesse período, o Brasil já era independente de Portugal, só que ainda continuava com as mesmas estruturas coloniais, ó, né? A questão do corte da cana, a escravidão no Brasil que durou muito tempo, né? Ela só foi ser abolida em 1888, quase no final do século XIX. Eles queriam manter essa forma de escravidão no Brasil para garantir os interesses da elite navieira, da elite do café. Né? Então você tinha uma estrutura colonial dentro de um país independente já. Tá dando para entender como o Brasil ele passa pelo que passa hoje, principalmente por conta dessa herança colonial, certo? Estão entendendo aí, galera? Essa outra foto aqui, vamos ver, também mostra isso, né? Aqui, gente, ó, 1835, colheita de café no Rio de Janeiro. Eu fiz uma confusão. Aqui é o Rio de Janeiro e aqui é Cuba, né? Mas não vai alterar muito o que eu já falei para vocês, tá? Bom, essa exploração colonial, gente, ela não vai se dar de maneira ao mesmo tempo em todo canto, não. Por exemplo, na América, no continente americano, essa exploração teve início nos séculos XV e XVI, né? Com os portugueses e espanhóis em grande parte, certo? Com a expansão marítima europeia. Mas, por exemplo, na África e na Ásia, certo? Entre os séculos XIX e XX, né? Quando a África, quando eu falei no capítulo 1, capitalismo industrial, né? A partilha da África e da Ásia pelos impérios europeus, né? E países africanos e asiáticos eles foram se ver independentes de um dia desse. E até hoje passam pelo que passam por conta dessa exploração. As colônias inglesas da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, por exemplo, né? Se deram um pouco depois daqui da América do Sul, certo? E grande parte dessas colônias se deram por colônias de povoamento, que elas visavam basicamente o quê? Se fixar nesses locais. Para explorar também, mas a ideia era o que? Era mais fixar e prosperar ali. Né? É por isso que, por exemplo, Estados Unidos, Canadá e Austrália, elas tiveram consequências diferentes. Muito embora o genocídio, que é a matança, né, de pessoas, ela tenha ocorrido também, de forma tão sanguinária como na América do Sul. Por exemplo, na Austrália, os aborígenes, né, gente, os nativos australianos foram praticamente exterminados. E até hoje os que têm, assim como no Brasil com os índios, são excluídos, certo? Na América Latina, África e Ásia também a gente teve colônias de exploração servindo aos interesses das metrópoles, né? Que é o que a gente já discutiu aqui, tá bom? Bom, aqui é o mapa dos domínios coloniais europeus, né, gente? Ó, bem didático, entre os séculos 16 e 20. Tá certo? Observe aqui que a América, quase que como um todo, aqui, ó, o continente americano, que é esse, todos eles começaram sua grande maioria da sua exploração no século 16, né? Ó, 1500 e tarará, né? Estão vendo aqui? Na África, você observa que a colonização ela já se deu no final do século XIX e século XX, né? Ó, início do século XX, tá vendo? No sul da Ásia, você já teve também no século XVIII com a Índia, né? Século XVIII, ó. Nas Filipinas, já foi no século XVI, até porque os portugueses também chegam nessa região asiática, né? Para explorar. A Austrália, gente, uma curiosidade. Os mapas mundis até mais ou menos século XVI ainda não tinham a Austrália. Só a partir do século XVIII é que ela vai aparecer, porque até então a Oceania ela não tinha ainda sido descoberta, né, invadida pelos europeus, que é esse povo aqui, tá certo? Então é interessante a gente ver isso. Essas coresinhas se dão, cada cor dessa é ligada a um império, né, as nações que colonizam, certo? Observem aqui que o Brasil, ó, ele foi dividido entre portugueses e espanhóis, né? Mas logo a partir do século XVIII o Brasil se expandiu para além
dos domínios espanhóis, né? Pegando esse território que nós temos hoje. Show de boleta, galera? Belezinha, então. Esse aqui, ó. Início da colonização brasileira e final da colonização, né? Mas que até hoje a gente ainda é dependente de países desenvolvidos, certo, gente? Do ponto de vista econômico. Diante dessa aula que a gente teve, né, a gente vai aqui para a página 106 e vocês só vão fazer, gente, duas questões no livro. Então, as respostas, tá? Vocês vão fazer as questões 6 e 7. Somente essas, tá bom? São essas questões para essa semana, para entregar na próxima quinta-feira, né? Naquele esqueminha de foto, mandando para mim. Beleza, galera? Então, a gente encerra a nossa aula de hoje. Valeu!